Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicados sobre cada um de vocês, no seu lar. Depois de uma pausa, estamos aqui de volta para continuarmos a reflexão iniciada há algumas semanas, aperfeiçoados no amor e caminhando sem temor. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto de primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 18. 1 de João 4, 13 a 18. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O sacrifício de Jesus na cruz nos possibilita desfrutar de sua plenitude, e já vimos que isso não se dá por mérito nosso, mas sim através da graça de Deus. E falar de plenitude implica falar de um relacionamento que é baseado em amor e obediência, como a nossa correspondência à iniciativa de Deus, àquilo que Deus tem feito por nós e a sua iniciativa em nossa direção. A palavra do Senhor nos assegura que podemos viver uma vida plena em Cristo e que Ele está em nós porque temos recebido vida que procede da sua vida por meio do seu Espírito. Nós estamos considerando nessa reflexão alguns resultados de nosso relacionamento íntimo com Deus, pelo fato de termos confessado que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos inicialmente que ser aperfeiçoado no amor resulta em andar na luz, o que significa andar em transparência, transparência essa que possibilita a verdadeira comunhão com os irmãos. Andar na luz implica permanecer em Deus, refletindo as virtudes do seu caráter nesse mundo. Andar na luz implica alinhar a vida com a palavra de Deus, fazendo com que as nossas motivações, as nossas ações estejam em conformidade com a palavra do Senhor. Andar na luz implica amar a luz, o que se verifica quando nós praticamos a verdade, e assim podemos ter uma consciência tranquila e sem acusação. Sabemos que vivendo dessa forma é que nós podemos inspirar e influenciar outras pessoas com o nosso estilo de vida, na condição de cidadãos do reino de Deus, enquanto nós exercemos aqui a nossa responsabilidade de batalhar para que as pessoas conheçam a salvação em Cristo e tenham a sua vida transformada. Então, tendo isso em mente, podemos avançar em nossa reflexão, considerando, em segundo lugar, que ser aperfeiçoado no amor resulta em andar sem medo. Ser aperfeiçoado no amor resulta em andar sem medo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou?
porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Nós temos considerado que ser aperfeiçoado no amor é um dos benefícios que desfrutamos por permanecermos em Deus, constrangidos que fomos pelo seu amor que nos alcançou. Portanto, permanecer em Deus significa viver e andar nele, sendo nesse mundo o reflexo daquilo que ele é, conforme lemos no versículo 17 de 1 João 4. E o que Deus é? Como vimos na primeira parte dessa reflexão, Deus é luz, 1 João 1,5, sendo que esta é parte da sua essência, parte do que ele é, e é disso que temos recebido. Mas também precisamos ter em mente que Deus é fiel. 1 Coríntios 10:13. Por isso, permanecendo nele, nós podemos andar sem medo. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação que enfrentemos. Em 1 Coríntios 10:13, nós lemos: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Historicamente, para os que se aproximam de Deus, o medo tem sido um dos grandes obstáculos para um relacionamento pleno com ele. Vemos isso, por exemplo, na experiência de Adão e Eva, que tiveram medo ao ouvirem a voz de Deus e se esconderam no jardim. Note bem que isso só aconteceu depois de terem pecado, quebrando aquela harmonia e a comunhão que tinham com o Senhor, quando desobedeceram aquilo que havia sido estabelecido. Junto ao Monte de Sinai, ou ao Monte Sinai, o povo de Israel teve medo de ouvir a voz de Deus falando diretamente com eles. Preferiram que Moisés fosse um intermediário e ouvisse de Deus, recebesse de Deus e transmitisse ao povo. Nós sabemos qual a razão disso, que foi a inconstância em seus corações, corações corrompidos e totalmente desviados em apenas 40 dias. Mais tarde, o medo novamente interrompeu sua trajetória e os impediu de entrar na terra prometida pelo Senhor. Isso se deu em função da ingratidão e da incredulidade que dominou seus corações na ocasião em que Moisés
enviou os 12 espias para vasculhar a terra prometida e trazer um relatório. O resultado final, conforme já sabemos, foi o caminhar errante por 40 anos no deserto, até que toda aquela geração incrédula e medrosa tivesse morrido. E a nova geração, os filhos, aqueles que saíram do Egito com menos de 20 anos de idade, e aqueles que nasceram durante a jornada, é que entraram na Terra 40 anos mais tarde. Nisso nós vemos, então, o enorme prejuízo que o medo trouxe na vida daqueles e traz na vida daqueles que desejam andar com Deus. Assim, a primeira coisa que precisamos considerar nesse aspecto é a existência do medo e a sua ação em nossas vidas. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, nós lemos que o medo produz tormento, o medo produz angústia, o medo pressupõe castigo. O medo é um dos mecanismos usados pelo nosso sistema mental de defesa e preservação da vida. Isso em virtude da complexa configuração do nosso cérebro para nos resguardar de vários tipos de perigos e ameaças. Em termos conceituais, geralmente se define o medo como um sentimento proveniente de alguma intimidação ou ameaça. É aquela sensação de que algo ruim pode acontecer e nos ferir, seja fisicamente ou emocionalmente. O tipo de sensação que temos, por exemplo, diante de algo desconhecido ou diante de algo obscuro, que ativa as nossas dúvidas, que ativa as nossas incertezas e traz insegurança. Tratando-se das situações comuns da vida cotidiana e na medida adequada, o medo é gerenciado com facilidade e resulta em prudência. Nos tornamos mais prudentes diante do surgimento do medo ou diante de algo que provoca medo. Assim, nós somos prudentes ao atravessarmos a rua, ao subirmos ou descermos em alguma escada, ao manipularmos algum objeto cortante e etc. O problema começa quando não se gerencia adequadamente esses medos que nos acompanham no nosso dia a dia, e eles se tornam fobias, alterando de forma negativa as emoções e o comportamento. Frequentemente isso resulta em aflição, sentimento de incapacidade, chegando por vezes até a destruir a autoestima e a autoconfiança da pessoa. Isso nos faz pensar também no problema das comparações, que é um problema que afeta muitas pessoas que se baseiam nas realizações, na sua capacidade de desempenho, para definir seu senso de valor ou sua importância pessoal. A comparação é um dos principais motivos para o medo psicológico que muitas pessoas sofrem, gerando um sentimento de inferioridade e gerando sofrimento. Então, diante disso, a segunda coisa que queremos considerar é a nossa consciência e a inquietação do coração, ou acusação do coração. A história de José, na Bíblia, nos mostra que a comparação, esse problema da comparação, foi um dos problemas que ele teve com seus irmãos que se sentiram ameaçados por ele. A partir disso, nós vemos o desenrolar de uma cadeia de sentimentos negativos, como ciúmes, ódio, que acabou por conduzi-los a um ato perverso de traição. Leamos em Gênesis capítulo 37, versículos 1 a 5. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro.
Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Você deve lembrar-se do sonho que José teve. Aliás, foi mais que uma vez que isso aconteceu. Sonho no qual seu feixe se postava no centro e os feixes dos seus irmãos, ou outros 11 feixes, se curvavam diante dele, representando nitidamente seus irmãos se prostrando diante dele. Em outro sonho, o sol, a lua e estrelas também se prostrando diante dele. Todos nós sabemos que isso era Deus o preparando para aquilo que haveria de se seguir. Mas os irmãos não aceitaram, até mesmo seu pai o repreendeu diante desse sonho. Então, como lemos nesses versículos, ao contar-lhes o sonho, seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Já não gostavam dele, já não o viam com bons olhos, já não conseguiam falar com ele amigavelmente. Depois de ter lhes contado o sonho, passaram a odiá-lo ainda mais. No desenrolar da história, na tentativa de matá-lo, o que foi impedido, no que foram impedidos por Rubem, depois de o lançarem num poço vazio e, por fim, venderem como escravo a mercadores ismaelitas que seguiam em direção ao Egito, eles mentiram para o pai e levaram o pai a pensar que José havia morrido, havia sido morto por uma febre. Os anos se passaram, mas eles nunca se livraram do sentimento de culpa por causa das suas ações. E isso é algo a ser considerado com seriedade. O tempo passa, mas o peso de culpa permanece. Ser aperfeiçoado no amor resulta em andar sem medo. Os irmãos de José não experimentaram isso, porque o medo foi uma sombra constante em suas vidas, gerando angústia, gerando aflição em seus corações. Isso fica evidente no seu encontro com José no Egito, anos mais tarde, antes de o reconhecerem, o que está registrado no capítulo 42 de Gênesis, versículos 18 a 21. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão, visto como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Sem entrar em detalhes aqui, em toda a narrativa da experiência de José com seus irmãos, que foram ao Egito em busca de suprimentos, antes que ele se revelasse a eles
fez com eles aquele teste para que levassem até ele o seu irmão caçula. Mas o que eu quero destacar aqui é a conclusão a que chegaram diante daquela situação em que se viam ameaçados de prisão, em que um dos irmãos deveria ficar retido enquanto os outros retornavam para casa, até que voltassem ao Egito levando seu irmão caçula, ao qual o pai era extremamente apegado depois do suposto falecimento, depois da suposta morte de José. A conclusão a que eles chegaram, essa angústia que nós estamos passando, essa situação, essa aflição que nós estamos passando, é por causa do que fizemos ao nosso irmão. O sentimento de culpa, ao longo dos anos, os acompanhou, atormentando a sua vida. O andar sem medo é algo que não pode ser experimentado sem uma consciência tranquila. Consciência tranquila que, por sua vez, resulta de andar na verdade. Isso tem uma importância fundamental na nossa vida, uma vez que nós somos constantemente assaltados com acusações do inimigo e com o engano em nosso próprio coração. Quando pensamos nos irmãos de José, e na situação angustiante por causa da sua consciência pesada, é inevitável pensarmos também na experiência de seu pai, Jacó, cuja vida também foi marcada pelo medo resultante das suas ações erradas. Você deve lembrar-se como Jacó enganou seu irmão Esaú para receber a bênção do pai, a bênção devida ao primogênito, que era Esaú, embora apenas alguns minutos, ele era o primogênito e a ele cabia o direito de receber a bênção do pai, mas Jacó, ajudado por sua mãe, trapaceou, o enganou, aproveitou-se de um momento de fraqueza, de fome e ofereceu-lhe um prato de comida em troca da primogenitura, e com isso, também ajudado pela sua mãe, enganou o pai, se fazendo passar por Esaú, no momento em que o pai estava pronto para dar a sua bênção antes do seu falecimento. E com isso, fugiu por causa do medo. Tendo medo do seu irmão, fugiu. E passou anos fora, trabalhando com Labão, e sabemos a história, né? A vida de Jacó foi marcada pelo medo, resultante das suas ações erradas. Mesmo tendo prosperado pela graça de Deus, porque a mão do Senhor estava com ele para formar a nação de Israel, o medo nunca deixou de assombrá-lo. Então, de muitas formas, a palavra de Deus nos mostra que, sem andar na verdade, não é possível ter um coração tranquilo e livre do medo. Aliás, nós já vimos que ser aperfeiçoado no amor resulta em andar na luz, implicando amar a luz e praticar a verdade. É isso que nos possibilita ter a consciência tranquila e sem acusação. Nós temos que nos conscientizar que é vivendo dessa forma que podemos inspirar e influenciar outros com o nosso estilo de vida, na condição de cidadãos do reino de Deus, enquanto nós exercemos aqui a nossa responsabilidade de batalhar para que outros conheçam a salvação em Cristo e tenham a vida transformada. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 e 20, lemos assim: Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas.
Somente Deus pode nos dar paz interior, a paz de que tanto necessitamos. Por isso, precisamos ser aperfeiçoados em seu amor e andar nele. O texto que lemos declara que Deus é maior que o nosso coração, sendo, de fato, o único que pode conhecê-lo na sua totalidade. E não há melhor forma de guardar o nosso coração do que rendê-lo inteiramente ao Senhor. O apóstolo Paulo também falou sobre a relação da consciência tranquila e o andar na verdade, deixando claro que a falta disso gera não apenas o medo, mas também o próprio naufrágio na fé. Há muitas pessoas que interromperam a sua caminhada com Deus, embora nem se deem conta disso, por negligenciarem a sua consciência. Nas cartas de Paulo a Timóteo, nós lemos sobre isso. Por exemplo, na primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 7, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Capítulo 1, versículos 18 a 19. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. No capítulo 4, versículos 1 a 3, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Nas instruções de Paulo a Timóteo, nós vemos a exortação para manter a fé e a boa consciência, o que inclui a ideia de apegar-se e não deixar de lado a sua fé. Isso porque a fé de uma pessoa e seus pensamentos estão intimamente ligados. É por isso que somos exortados, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, nobre, correto e puro. Porque a fé e os pensamentos estão intimamente ligados. Paulo, tendo sobrevivido a um naufrágio, usa com muita propriedade essa figura, essa imagem de naufragar, para ilustrar a trágica consequência de se negligenciar ou de se rejeitar propositadamente a consciência limpa. Não se trata apenas de enfrentar o risco de ser atormentado pelo medo, que é uma realidade, mas também o risco mortal do abandono da fé. Por isso precisamos levar em consideração a nossa consciência e a perturbação ou inquietação, acusação do coração, razão pela qual devemos manter a consciência. O terceiro aspecto que eu quero ressaltar nessa reflexão é o nosso alinhamento com Deus, sendo a rota na qual nós andamos sem medo. Essa nossa reflexão é aperfeiçoados no amor e caminhando sem temor, entendendo que ser aperfeiçoado no amor resulta em andar sem medo, precisamos compreender que é o alinhamento com Deus, a rota na qual nós andamos ou caminhamos
sem medo. Quando habitamos de forma permanente no amor, vivendo uma vida motivada pelo amor, nós vivemos em Deus e Deus vive em nós, como temos lido em sua palavra. Dessa forma, o amor tem controle dessa casa que somos nós. O amor fica à vontade, amadurece em nós. É a isso que somos exortados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16, 14, quando diz: façam tudo com amor. O amor deve ser a nossa motivação maior em todas as coisas. Como resultado, não temos mais preocupação com o dia do juízo. E a nossa condição ou situação no mundo é idêntica à de Cristo. Ou seja, não pertencemos ao mundo, não estamos ligados ou arraigados no mundo. Em sua oração intercessória pelos discípulos, João capítulo 17, versículo 16, o Senhor Jesus deixou claro isto ao afirmar: eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, a nossa condição nesse mundo é semelhante à de Cristo quando habitamos nele, quando permanecemos nele. Quando andamos nele. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido em nós expulsa o medo. Entendemos que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, tais como o medo da morte, o medo do julgamento, que atormenta tantas pessoas. E quem tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor, o que fica bem claro na palavra do Senhor. Em termos práticos, andar sem medo resulta de trilhar a rota do alinhamento com Deus. Estar alinhado com Deus. Estar alinhado com a sua palavra. Trilhar essa rota do alinhamento com Deus não é algo que acontece automaticamente, mas sim é uma questão de escolha pessoal. E tem um custo a ser considerado, porque requer escolher a vontade de Deus e abrir mão de outras vontades, seja a nossa, seja a vontade de outros, seja a vontade do inimigo, nosso adversário, como em outros aspectos do nosso viver. Jesus é o nosso modelo ao considerarmos essa escolha. E durante a tentação no deserto, Satanás lhe propôs escolher uma rota independente para o seu ministério terreno. Em 3 formas diferentes, a proposta era essa: escolher uma rota independente daquela que era o plano, o propósito de Deus para fazer o seu ministério, para se estabelecer no seu ministério terreno. E a isso Jesus respondeu segundo a palavra do Senhor, justamente para não permitir que nenhuma vontade estivesse acima da vontade de Deus. Sabemos de várias formas que Jesus estava comprometido em fazer a vontade do Pai que o havia enviado. A Bíblia nos assegura que a estabilidade é algo que vamos experimentar ao escolhermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não significa isenção de problemas, mas sim que aquele que escolhe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta de João 2,17. E é através desse alinhamento que nós somos transformados e vivemos de forma a manifestar nesse mundo o reino de Deus. Mas é preciso entender que esse alinhamento não acontece sem dor, já que mudanças exigem muito de nós. Na verdade, todo o processo de mudança e de transformação requer algum esforço e envolve dor.
porém o resultado é algo impressionante, é algo gratificante e efetivo. Na natureza, sem esse processo de esforço e dor, não teríamos as borboletas mais majestosas. Todos sabem o processo pelo qual passa desde a fase de lagarta até tornar-se borboleta. Então, custa-nos abrir mão do nosso orgulho e da expectativa de que tudo ocorra no tempo e na forma que nós queremos. Por outro lado, precisamos ter consciência de que o desalinhamento com Deus nos deixa sem rumo e retarda o nosso amadurecimento. Quantos cristãos têm uma vida de inconstância e, atendendo ao tempo decorrido, são imaturos por conta do desalinhamento com Deus? Conforme lemos em Efésios 4:14, esse desalinhamento com Deus nos assemelha a crianças que são facilmente levadas de um lado para outro, sem ter estabilidade, sem ter firmeza, sem ter convicção. Onde há alinhamento, por outro lado, há provisão, porque a escolha pelo reino de Deus resulta em entrega plena. E quando entregamos tudo, mesmo que seja pouco aos nossos olhos, Deus realiza a multiplicação e supre as necessidades. Foi assim no caso do garoto, que com a entrega dos 5 pães e 2 peixes, possibilitou que a multidão fosse alimentada. Onde há alinhamento, há transformação de vida. Lembramos de Zaqueu. Quando Zaqueu escolheu alinhar sua vida com o evangelho do reino de Deus pregado por Jesus, seu orgulho foi quebrado, a sua vida foi transformada. A mudança não acontece quando o alinhamento é retardado ou quando é impedido pelo orgulho. Muitas pessoas tiveram essa experiência na sua aproximação com Jesus, ou na sua aproximação de Jesus, quando não aceitaram o direcionamento recebido, quando preferiram não acatar o que lhes foi dito, quando não alinharam as suas vidas, suas expectativas, a sua vontade com o evangelho do reino pregado por Jesus. Então, a mudança não ocorre quando o alinhamento é, de alguma forma, retardado ou mesmo impedido pelo orgulho pessoal. A falta de alinhamento com Deus sempre resulta em prejuízo para o seu povo. Inevitavelmente. A história do povo de Israel nos mostra muitas ocasiões em que isto pode ser verificado. E nessas ocasiões a nação era oprimida, era derrotada, era saqueada pelos seus adversários. O livro dos Juízes, os livros de Crônicas e Reis registram de forma abundante essas ocasiões. Os 70 anos de cativeiro na Babilônia, por exemplo, resultaram desse desalinhamento com Deus. De acordo com o caráter do Senhor, a sua disciplina, mesmo nesses casos, sempre é motivada por amor e visa a cura do seu povo. É óbvio que o tratamento do Senhor sempre acontece na medida necessária para surtir o efeito desejado. Portanto, quanto maior o desalinhamento, mais amargo é o remédio a ser empregado. Veja isso em Ezequiel 39, versículos 21 a 29, ao falar sobre a experiência do cativeiro. Diz o Senhor: exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade,
porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha por que passaram e de toda a infidelidade que mostraram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei do meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Claramente vemos o Senhor tratando o seu povo para trazer à tona o que é essencial para a comunhão e intimidade com Ele. Uma vez que nós somos chamados para a aliança que é um compromisso interior pelo qual nós passamos a ter conhecimento próximo do Senhor e nos alinhamos com a sua vontade. O alinhamento com Deus resulta de fidelidade à nossa união com Ele, para a qual nós fomos de forma graciosa atraídos pelo seu amor, que é eterno e fiel. Sua palavra nos assegura isso. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. A nossa fidelidade é a essência que Deus quer trazer à tona ao tratar conosco de diversas formas, nos disciplinando, nos aperfeiçoando, e isto porque Ele é fiel. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Então, diante de tudo isso, nós somos exortados a empregar o máximo esforço para corresponder ao que temos recebido da parte do Senhor. O restante desse texto fala exatamente isso. Devemos empenhar-nos para crescer e acrescentar a essas virtudes em nós, operadas pelo Espírito Santo. Devemos empregar o máximo esforço para corresponder àquilo que temos recebido do Senhor. Precisamos entender assim que uma vida santa diante de Deus é mais do que atos exteriores que possam simbolizar a santidade. Ter uma aliança e estar alinhado com Deus significa ter intimidade com Ele e andar no centro de sua vontade. Também precisamos entender que isto implica buscar a Deus e conhecê-lo, já que aliança e alinhamento com Deus é algo que exige intimidade com Ele, ao mesmo tempo em que precisamos cultivar o temor do Senhor em nosso cotidiano. Foi Ele mesmo que nos constituiu povo de aliança. Por isso devemos
empenhar-nos para conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, estar alinhados com a sua vontade. Porque esse alinhamento com Deus é a rota na qual caminhamos ou andamos sem. Concluindo, o amor de Deus tem nos alcançado e tornado isso possível. E caminhar com Deus tem tantos aspectos maravilhosos, apaixonantes. É claro que não dá para explorar todos eles numa reflexão de poucos minutos. Hoje consideramos que ser aperfeiçoados no amor resulta em andar sem medo. Isso a partir do entendimento de que Deus é fiel. Reconhecemos a existência e a ação do medo em nossa vida, entendendo que há uma contribuição do medo para nos resguardar de vários tipos de perigos e ameaças, desde que ele seja gerenciado, controlado adequadamente. E assim evita-se o desenvolvimento de fobias que vão afetar as emoções e vão afetar o comportamento. Consideramos também sobre a nossa consciência e a inquietação ou acusação do coração e a sua relação com o medo, que tem sido, na vida de muitas pessoas, uma sombra constante. O andar sem medo não pode ser experimentado sem cultivar-se uma consciência tranquila, uma consciência limpa. E esta, por sua vez, resulta de andar na verdade. Também consideramos que o nosso alinhamento com Deus é a rota na qual andamos sem medo. Trilhar essa rota não é algo que vai acontecer automaticamente, mas sim em função da escolha pessoal de abraçar a vontade de Deus e abrir mão de outras vontades, seja a nossa, seja a vontade de outros, seja a vontade do inimigo. Uma vez que fomos chamados para uma aliança, entendemos que o alinhamento com Deus resulta de fidelidade à nossa união com Ele. Nós somos unidos a Ele. E esse alinhamento com Deus resulta de fidelidade a essa união com Ele, sendo que essa fidelidade é a essência que Deus quer trazer à tona quando trata conosco, nos disciplinando, nos aperfeiçoando, porque Ele é fiel. Reflita nessas coisas, guarde essas coisas em seu coração e permaneça firmado no amor do Senhor, sabendo que ser aperfeiçoado no amor resulta em caminhar sem medo. Que a graça do Senhor opere em seu coração, opere em sua vida, capacitando para viver essas verdades. E que a cada dia você possa ser instrumento para que outros também conheçam essas verdades e vivam de forma plena esse relacionamento para o qual foram chamados por Jesus. Um forte abraço, que o Senhor esteja abençoando e sustentando a sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima. Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, tu
sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo